Bom dia, meus queridos. Eu sou o Padre Fábio Marinho e estou passando aqui hoje, como faço toda quarta-feira, trazendo um tema de formação catequética ou psicanalítica para vocês. Hoje eu quero unir a exegese bíblica, a tradição da Igreja por meio dos escritos patrísticos dos primeiros séculos, o magistério da Igreja e também a dimensão espiritual e prática sobre uma questão que centenas de pessoas me perguntam aqui no Instagram. Padre Fábio, como explicar o dom de línguas, a oração em línguas, muito usado pelo movimento católico apostólico romano da renovação carismática? Então, vamos entender do que se trata a oração em línguas. Em primeiro lugar, a oração em línguas é um fenômeno, vou usar esse termo, que desperta curiosidade e ao mesmo tempo divide opiniões dentro das comunidades. Muitas vezes veem nela, na oração em línguas, uma experiência mística de proximidade com Deus. Outros já olham para a oração em línguas com desconfiança, considerando-a um exagero ou puro sentimentalismo, emoção. No entanto, quando nós voltamos às Sagradas Escrituras e à tradição viva da Igreja, nós descobrimos que a oração em línguas, seja como a palavra grega glossa, que significa idioma, seja como glossolalia, que é a linguagem estática, é antes de tudo um dom do Espírito Santo. E como todo dom do Espírito Santo, precisa ser discernido, acolhido e colocado a serviço da edificação do corpo de Cristo, da comunidade. Em segundo lugar, nós vamos começar com o evento Pentecostes, com o milagre das línguas. No capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o primeiro grande sinal do dom de línguas. Lucas, ao escrever os Atos dos Apóstolos, ele narra que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui o termo grego para línguas é glossai, que significa línguas estrangeiras. Os apóstolos falavam e cada peregrino que estava em Jerusalém ouvia na sua própria língua. Não era uma oração individual. Era um milagre missionário. Portanto, mostrava que a igreja nascera para ser universal. A palavra universal do grego original é católico. Então, a igreja nasceu para ser universal, católica. Para que todos os povos, todos, culturas e nações, pudessem assim ouvir a boa nova. Então, quando o dom de línguas é um milagre missionário, é Deus nos mostrando a catolicidade da igreja, ou seja, anunciar o evangelho em todas as línguas. Não só na língua falada pelos judeus da época, que era o aramaico, e tampouco o grego, que era a língua comercial da época, ou a língua oficial do Império Romano, que era o latim. Portanto, no evento Pentecostes, o dom de línguas é sinal de catolicidade, universalidade da igreja. Uma só fé falada em 1000 línguas. É assim que nós podemos entender o dom de línguas no Pentecostes. Quando Paulo escreve para a comunidade de Corinto, ele está se referindo ao que nós chamamos de oração extática, com X, extática. E eu vou explicar. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, de 12 a 14, São Paulo vai enfrentar uma realidade diferente do Pentecostes. Por quê? Na comunidade de Corinto, que inclusive é um dos lugares que nós vamos visitar na viagem que nós faremos agora em novembro com o grupo, nós vamos a Corinto. A comunidade de Corinto vivia o dom de línguas e acreditava que o dom de línguas se manifestava de forma mais extática. O que significa isso? O apóstolo Paulo vai chamar isso de lalen glossais, falar em línguas. Lembra que glossa é língua, tanto para o órgão da boca, glossa, quanto para a língua falada, a língua portuguesa, a língua espanhola, a língua francesa, glossa. Daí a palavra glossário, que é o conjunto de palavras, conjunto de línguas. Então, Paulo vai falar que esse falar em línguas na comunidade dos coríntios, muitas vezes era ininteligível para a comunidade. Ou seja, não era fácil de entender. E aqui nós temos o que nós chamamos de glossolalia, que são sons, palavras, frases que não correspondem a nenhum idioma humano, mas que expressam uma oração profunda e íntima do coração. Paulo não condena essa oração, só que ele corrige. O
que ele vai falar no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios? Ele vai dizer: sem interpretação, essa oração edifica apenas quem está orando. Com interpretação, ele continua, essa oração edifica toda a comunidade, a catolicidade. Portanto, o dom de línguas, nesse caso, precisa estar submetido à ordem, à caridade e ao discernimento. Para São Paulo, apóstolo, o maior dom não é a língua incompreensível. O maior dom para ele é a caridade. Quando ele escreve no capítulo 13, ele vai deixar isso muito claro. Passados anos depois de Paulo e das cartas escritas, nasce o período patrístico da igreja, né? A voz dos padres da igreja, que são aqueles primeiros bispos, aqueles primeiros padres que governavam as dioceses primitivas, que criaram a filosofia e a teologia, que é a base da igreja católica. Então, o período patrístico. E não posso deixar de citar o grande nome da patrística, que é Santo Agostinho, obviamente. Meu pai, Santo Agostinho. E ele é o grande intérprete da oração em línguas para a tradução latina. E Santo Agostinho reconhece o milagre de Pentecostes, mas entende que aquele sinal foi inaugural. Porque para Agostinho, o Espírito Santo apareceu sob forma de línguas, para significar que a igreja católica, universal, haveria de falar em todas as línguas, para todos os povos. Por isso que o fogo tinha forma de língua. E mais ainda, Santo Agostinho espiritualiza esse dom, mostrando que a verdadeira língua do Espírito Santo é o amor. E ele diz, a igreja ainda hoje fala em línguas. Santo Agostinho viveu no final do século IV e início do século V. Mas a caridade é a língua do Espírito Santo. Santo Agostinho falava isso. Ou seja, quem ama, mesmo em silêncio, fala a linguagem que todos compreendem. O amor é a linguagem universal. Outros padres da igreja desse período patrístico, como Santo Irineu, que é de Lyon, eles atestam que as comunidades cristãs ainda experimentavam essa glossolalia. Mas o que une todos na comunidade é a certeza de que o dom deve levar à edificação da fé e não ao orgulho espiritual de achar que eu tenho intimidade direta com Deus. Porque tem pessoas que não conseguem fazer esses sons incompreensíveis. O que o magistério da igreja nos ensina? O Concílio Vaticano II, no seu documento Lumen Gentium, no parágrafo 12, fala dos carismas como gratiae speciales, graças especiais, distribuídas pelo Espírito Santo para a renovação e maior expansão da igreja. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2003, confirma o que a Lumen Gentium, no parágrafo 12, fala. Sejam extraordinários ou simples e humildes. Os carismas são graças do Espírito Santo destinadas ao bem comum da igreja. O Santo Padre, o Papa São João Paulo II, quando ele falou diretamente ao movimento da renovação carismática católica, ele reconheceu a oração em línguas e outras manifestações como dons providenciais. Mas o Papa João Paulo II sempre alertou. Os dons devem ser discernidos. Nunca substituam a Eucaristia como centralidade da comunidade. E o dom de línguas ou qualquer outro carisma não pode se tornar um espetáculo, mas tem que ser uma expressão de comunhão da comunidade. Então, como nós vamos entender a oração em línguas hoje? Como viver? Na prática pastoral, nas comunidades, nós encontramos 3 níveis da oração em línguas. O primeiro nível é o que nós chamamos de nível missionário, do grego xenoglossia, que é o milagre de falar línguas estrangeiras, que é muito raro, mas a igreja atesta que é possível. Eu, por exemplo, sentar numa mesa com muitos árabes e, pelo Espírito Santo, eu começar a falar em árabe, mesmo não sabendo falar árabe. Então, é um dom raro, mas a igreja atesta que é possível. Em segundo lugar, ou segundo nível, nós temos o dom extático, que do grego nós vamos traduzir para glossolalia, que é a oração privada ou comunitária em sons ininteligíveis. E essa linguagem expressa uma entrega total a Deus. É só entre eu e Deus, que é a repetição de sons. A igreja reconhece essa oração estática e ela é chamada de glossolalia pelo magistério da igreja. Por fim, em último nível, nós temos
a intenção espiritual do dom de línguas, que é a caridade, o amor. A linguagem universal do amor, que não precisa de palavras, porque ele é o critério último de autenticidade. Quando alguém ora em línguas, não está perdendo o controle. Ele está se abrindo ao Espírito Santo. Contudo, como a igreja ensina, por meio do magistério e da tradição, é preciso muito discernimento. E aqui São Paulo é muito claro quando ele escreve para a comunidade dos Coríntios. Ele diz o seguinte: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é de confusão, Deus é de paz. Confere lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Isso significa que a verdadeira oração em línguas nunca gera bagunça nem divisão. Ela gera ordem, paz e edificação. Em síntese, o dom de línguas é real, é bíblico e é legítimo, legitimado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não é prova de maior santidade, mas é sinal de abertura ao Espírito Santo. O seu valor está em levar a igreja à unidade e a uma oração mais profunda. A oração em línguas sem a caridade, sem o amor, perde totalmente o seu sentido. Por isso que aqui o magistério é muito claro, o discernimento é essencial. Se o dom de línguas está edificando a comunidade, é um dom do Espírito Santo. Agora, se o dom de línguas confunde, divide, gera confusão e até mesmo escândalo, não pode ser um dom de Deus, jamais. Para concluir, a língua do amor. A oração em língua, vivida corretamente, pode ser um caminho de intimidade com Deus e de uma experiência comunitária de fé. Eu me recordo de uma missa presidida pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, com os movimentos da renovação carismática do mundo todo, onde, após a consagração, acho que esse vídeo ainda tem disponível no YouTube, após a consagração do Santíssimo Corpo e do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor, durante a missa, toda a Assembleia orou em línguas, né? Essa glossolalia, que é eu e Deus, né? Que é a repetição de sons que a gente acha estranho, que é o mais comum. Então, essa experiência comunitária se deu porque é uma realidade para a comunidade. Quem estava ali eram movimentos da renovação carismática. Então, para eles, isso é natural, não é causa de escândalo. Mas eu não posso simplesmente ir em qualquer comunidade e começar a orar em línguas, a glossolalia, porque eu posso escandalizar as pessoas e elas vão achar que eu estou ficando doido. Por isso que Santo Agostinho nos lembra, a língua que permanece é a da caridade. E aqui é bonito demais quando Santo Agostinho fala, podes falar todas as línguas dos homens, mas se não tiveres amor, nada és. E ele cita isso, óbvio, copiando São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Assim, o verdadeiro milagre, meus queridos, não é falar em sons incompreensíveis, mas o verdadeiro milagre é falar a única língua que todos entendem, a linguagem do amor de Cristo, que foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Confere lá a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5. O amor é a linguagem universal, é a linguagem católica, é a língua que todos sabem falar e todos dão conta de ouvir. Mas é importante sabermos que, dentro do movimento pastoral, nós temos a classificação de mais 2 tipos de oração em línguas. Eu espero ter elucidado um pouco mais essa questão para vocês. Se você gostou, pode curtir e compartilha com os seus movimentos, com as pessoas da sua comunidade, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, fiquem com Deus e a Virgem Santíssima.